Seja muito bem-vindo à nossa videoaula de hoje. Aqui é o professor Marco que está falando e a gente vai continuar falando sobre os paradigmas de programação. Na aula anterior a gente viu alguns exemplos na linguagem C#, viu ali algumas entradas, algum princípio ali de observação sobre orientação a objetos. A gente vai voltar nesse tema mais à frente, mas eu gostaria de falar um pouco mais com vocês a respeito das funções. E como exemplo para essa aula, a gente vai utilizar a linguagem Python. A gente já fez lá na aula anterior o exercício relacionado a cálculo utilizando apenas funções na linguagem C#. Então agora a gente vai fazer algo semelhante, só que utilizando outra linguagem de programação, a linguagem Python. Essa alteração de linguagens de programação, o intuito disso, o objetivo é mostrar para vocês que apesar de a sintaxe, ou seja, a forma de escrever os comandos sejam diferentes, os fundamentos e a forma, ou seja, o raciocínio que a gente utiliza para escrever programas é o mesmo em diversas linguagens de programação. Então, como a nossa matéria aqui é relacionado a técnicas de programação e não é especificamente preso a nenhuma linguagem, eu tomei aí liberdade de escolher fazer um paralelo aí entre duas linguagens de programação. No caso, o C#, que vocês já estão vendo lá na matéria de programação e algoritmo, e a linguagem Python que a gente vê um pouquinho mais aqui. Mas lembrando novamente que o nosso intuito aqui não é aprender a linguagem de programação, a linguagem em si, mas sim o funcionamento, os paradigmas, como a gente viu na aula passada, as técnicas e como a gente faz para desenvolver algum código independente de linguagem. No nosso caso, a gente está usando essas duas linguagens, uma porque a linguagem C# é a linguagem aí oficial do curso, e a linguagem Python aí é uma linguagem fácil, de fácil implementação, e é uma linguagem que está sendo muito utilizada no mercado. Então, sem mais demoras, aí, vamos falar um pouco aí sobre as funções. Então, vamos falar um pouquinho aí, mais sobre as funções. As funções, também conhecidas como subrotinas, são muito utilizadas em programação. Uma das grandes vantagens é a reutilização de código. Assim, não precisamos copiar o código todas as vezes que precisamos repetir determinada operação. As funções também facilitam a leitura do código, deixando-o mais intuitivo. Nós vamos agora estudar o que é uma função em Python. As funções serão um dos nossos principais recursos quando construirmos quantidades cada vez maiores de código para resolver problemas. Mas então, o que afinal de contas a gente pode tratar como função? A gente pode entender que uma função é um dispositivo que agrupa um conjunto de instruções para que elas possam ser executadas mais de uma vez. Funções também permitem especificar os parâmetros que podem servir como entrada para as funções. Em um nível mais fundamental, a construção de funções nos permite reutilizar código sem ter que escrevê-lo novamente. Por exemplo, nas aulas de string, nós temos a função len, que a gente viu na aula passada, que retorna ali o comprimento de uma string. Com funções, escrevemos o código uma vez e repetimos a mesma instrução, fazendo a chamada à função quantas vezes forem necessárias. Então, não sei se a gente lembra aí, né, nas aulas anteriores, a gente usou muito aquela função len, que a gente pegava ali o tamanho ou a quantidade de caracteres que a gente tinha em uma string. Então, aquele é um exemplo de uma funcionalidade de uma função, em que a gente executa a função, passa um parâmetro para ela e aquele parâmetro é trabalhado dentro do corpo da função e retorna um resultado para a gente. O formato geral da função é esse. Então, a gente tem aqui a palavra reservada def, que é uma palavra que define, ou seja, que faz como uma variável, não uma variável, um nome que a gente dá aqui define que ele é uma função. Então, a tradução literal para o def é define,
ou define, mas aqui a gente usa só o pseudônimo ETF aqui. Ela recebe 1, 2 ou mais argumentos. Se a gente precisar fazer algum tipo de comentário, a gente faz aqui dentro. Mas como não é obrigatório, são comentários para explicar como funciona, o que trata aquela função. Aqui a gente vai pôr o código da função, que a gente vai ver mais à frente do que se trata esse tipo de coisa. E o retorno desejado pela função, ou seja, aquilo que ela vai retornar. A gente trabalha aqui os códigos e as ações que a gente quer e retorna o resultado de todo esse trabalho. E por que uma função é importante? Funções em Python são uma forma de escrever a sua lógica em um único pacote e utilizá-la em diferentes lugares no seu código quantas vezes a gente quiser. Então, uma vez que a gente define um trecho de código ou uma ação importante que nosso aplicativo deseja fazer, a gente pode escrever esse código, essa subrotina, esse pequeno programa em uma parte e pode reutilizar todas as vezes que for necessário. Isso evita de nós termos que escrever novamente o código quando precisarmos de executar a mesma função. Então as funções têm ali os seus argumentos de entrada, que pode ser um string, um inteiro, qualquer coisa, dependendo da ação que for feita dentro do objeto. Então ela recebe uma entrada, ou se a ação não necessita de uma entrada, ela pode também não receber uma entrada, e recebe a saída. A saída é o resultado do processo que é feito dentro da função. Então, por exemplo, um parâmetro, uma função que não tem aí, no caso, uma entrada. Uma função que retorna a hora, por exemplo. A gente não passa nenhum parâmetro para ele retornar a hora. A gente simplesmente pergunta que horas são, aí ele devolve a hora para a gente. Isso seria exemplo de uma função que não teria ali os seus parâmetros de entrada. Então, sem mais demoras, vamos para os nossos laboratórios. Dando início aqui às nossas atividades práticas relacionadas à construção de funções na linguagem Python, eu estou utilizando aqui a ferramenta Google Colab, que a gente já utilizou, nós já utilizamos essa ferramenta, mas vocês podem utilizar aí a ferramenta que vocês tiverem mais facilidade. Pode ser lá o RippleIT ou qualquer outra ferramenta online que execute códigos em Python. Então, olhando aí para a tela, nós temos aí a nossa primeira função. Como a gente já tinha observado no material, só lembrando aí no material que foi com vocês, os slides tem lá os exemplos definidos nos slides finais lá. Então, voltando aí, olhando para a nossa primeira função, a gente tem ali a palavra def, que é o nosso define, e define ali o primeira func. Então, nesse caso, o primeira func ali é o nome de nossa função. E lembrem-se aqui, coisa muito importante, os dois pontos que definem ali quando um código vai ter uma continuação na linha de baixo, e importante também a questão relacionada à indentação do nosso código. Lembrando aí que, como na linguagem Python nós não temos ali aquela questão de chaves para definir, delimitar o escopo de um código, a gente faz isso utilizando o espaço ou a tabulação, como queiram. Então, voltando aqui no nosso primeiro caso aí, a gente tem aí a definição da função, ou seja, a gente cria aí uma função chamada primeira func, e essa função não faz nada de muito interessante, ela apenas retorna para nós aí o hello world aí. Então, para executar essa função, a gente clica aqui e a gente veremos aí que ela não executa nada, ou seja, ela não executa nenhuma questão, não vai mostrar nada para a gente, porque neste caso a gente apenas criou a função, a gente não a executou. Então, para executá-la, nós vamos aqui no nosso botãozinho aqui para adicionar uma nova célula do nosso código. Então ele vai adicionar uma linha abaixo. Então, como fazemos para executar essa função? A gente digita o nome dela, primeira func. Tem que ser igualzinho o nome, vai até aparecer aqui para a gente já.
como ele faz aquela questão de separação entre maiúsculos e minúsculos, então a gente, nesse caso, vai executar a função que a gente criou. Então, muito simples aqui, definiu a primeira func aqui e ela retorna apenas o Hello World. Quando a gente executa a função, ele vai mostrar aqui o Hello World para a gente. Essa função nossa aqui, ó, ela não recebe nenhum parâmetro, tá vendo aqui dentro do parênteses? Nenhum parâmetro aí é fornecido para a função. Então esse é um daqueles casos que a gente diz que a função executa nenhum parâmetro. Qual é o problema dessa função? Ela sempre vai retornar Hello World. Se nós tivermos alguma função em nossos aplicativos que tenha a finalidade de responder ou devolver apenas uma situação, um tipo de resultado, não tem problema nenhum em ser uma função sem argumentos. Para ilustrar outro exemplo aqui de funções em Python que não recebem aí nenhum tipo de parâmetro ou argumento, eu criei uma função rapidinha aqui que ela retorna para a gente aí a hora, a data atual. Então, é importante aqui que como o pacote date aqui, ele já tem uma função própria para retornar a data e hora para a gente. Eu vou importar aqui de um pacote já de funções da linguagem Python chamado datetime, o pacote date. Então, a partir do momento que eu importei o pacote date, eu posso usar todas as propriedades que a gente tem aí dentro do pacote. Essa questão é um pouquinho mais avançada, a gente vai tratar um pouco mais dela assim, a respeito especificamente na disciplina aí, aliás, quando a gente for falar sobre orientação a objeto. Mas esse é só um exemplo para ilustrar a questão de funções que são executadas sem nenhum parâmetro de entrada. Então essa função aqui, ó, ela pega a data atual, joga nessa variável data atual e retorna para a gente aqui, eu retorno a data atual. Então o resultado que partir daqui eu passo para essa variável que retorna a nossa data atual. Eu vou executar aqui, ele não vai executar nada, mas vai jogar em memória a criação da nossa função. E aqui embaixo eu chamo o nome dela, que é data hora. Passo parênteses, mas sem passar parâmetro. Então temos aqui e vou executar. Ele retorna aí 20/6/2020. Então a gente viu aí o exemplo de duas funções aí que não recebem nenhum tipo de parâmetro de entrada. Então a gente vê que é possível aí escrever essas funções. Agora, como um outro exemplo aqui, só que dessa vez passando algum tipo de parâmetro, nós criamos aqui uma função chamada primeira func, semelhante à função, primeira função que criamos ali na parte superior do programa. E essa função recebe aí um parâmetro. Esse parâmetro vai funcionar como uma string e a gente vai digitar ali dentro o nome do parâmetro, e aqui dentro a gente vai fazer uma concatenação do valor que a gente digitar aqui com a palavra hello. Então ele vai mostrar aí para a gente hello alguma coisa, o nome que a gente passar aqui. Então, para fazer a execução da função, a gente vai abrir um código novo. Deixa eu abrir aqui um new code, ele vai abrir na linha de baixo. Eu vou chamar a função e vou passar o meu nome aqui, ó. Então eu vou passar com parâmetro a função o meu nome. Vamos executar. Opa, deu um erro aqui. Vamos descobrir o que é. Eu acho que eu já sei o que é. Que interessante, pessoal. Eu não criei aqui, ó, eu defini o código, mas eu não executei a criação da função. Só que eu já tinha criado uma função aqui com o mesmo nome, primeira func, sem passagem de parâmetro. Então, quando eu executei aqui, ó, ele está falando assim, ó, deu um erro de tipo aqui, ó. Primeira função, sem parênteses, não tem nenhum argumento. E eu passei um argumento para ela. Então, para resolver esse problema, eu tenho que executar esse código aqui. Aí ele vai criar a primeira func com um parâmetro de entrada. E aí eu consigo executar. Então, eu criei aqui e vou executar de novo. Aí funciona. Então, dependendo do parâmetro aqui, vamos colocar primeiro ds. Dependendo do parâmetro que eu passar aqui, ele vai concatenar com a palavra que a gente tem aqui embaixo. Então, se a gente olhar aqui o resultado e olhar, ele está falando assim, ó, deu um erro de tipo aqui, ó. Primeira função, sem parênteses, não tem nenhum argumento. E eu passei um argumento para ela. Então, para resolver esse problema, eu tenho que executar esse código aqui. Aí ele vai criar a primeira func com um parâmetro de entrada. E aí eu consigo executar. Então, dependendo do parâmetro aqui, vamos colocar primeiro ds. Dependendo do parâmetro que eu passar aqui, ele vai concatenar com a palavra que a gente tem aqui embaixo.
eu chamei a função primeira func e no lugar do nome aqui eu passei primeiro ds, só que dentro da nossa função aqui, tudo que eu passar no parâmetro ele vai interpretar como nome. Então toda vez que eu quiser usar aquilo que eu passei aqui dentro, eu tenho que usar o nome que eu coloquei aqui na definição da função. Então se eu tivesse colocado o nome underline aqui, vou executar novamente a função, ela vai ter que mostrar um erro aqui, ó, porque não existe o parâmetro que eu coloquei lá dentro. Olha lá, ó, falou que nome não foi definido, porque eu usei nome aqui, só que na criação da função eu coloquei nome asterisco. Então vou fazer um teste aqui, passando para nome, que é o mesmo nome, ou seja, aquilo que entrar aqui eu vou entender como nome aqui dentro. Vou executar de novo a criação da minha função e vou executar de novo o código aqui. Tá aí a criação da função aí com passagem de parâmetros. Nós vamos continuar aqui os nossos testes aí, nosso laboratório utilizando função. E aqui eu tenho uma função interessante utilizando ali uma estrutura de repetição, a estrutura for. Então eu tenho aqui a criação de uma função chamada func_leitura. Essa função aí, ela tem um for dentro dela, então eu quero dizer que um range, ou seja, eu vou definir aqui, delimitar uma variação, uma faixa de registro de 1 até 5, que ele inicia com 0 e vai até 5, e vou jogar isso dentro de i. Então ele vai andar na sequência 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, e toda vez que ele for passando, ele vai jogar dentro do for aqui. E eu vou mandar aqui embaixo escrever o número que está dentro do i a cada passo que ele dá. Então eu vou executar novamente aqui, ele vai criar a função para mim, eu vou executar um novo código para executar a função. Por enquanto nós só criamos a função, agora nós vamos executá-la. Então tá ali. Lembrando novamente, então o que ele faz quando eu executo? Ele inicia aqui um for, estrutura de repetição que a gente já viu, que vai pegar um range aqui que vai de 1 até 5. Então a cada loop que ele der, ele aumenta, pega o próximo número do range, que é semelhante a uma lista aí. A gente pode, nesse exemplo aí, explicitar dessa forma. E aqui eu vou usar o str, porque esse valor aqui é um inteiro, porque ele vem do range. E um inteiro a gente não pode concatenar com uma string, então a gente precisa fazer aqui a conversão de tipos. Para isso a gente usa aqui o str, que faz a conversão do tipo i, que é o número que está vindo do range aqui, a gente fala que ele é uma string. A partir desse momento a gente pode concatenar os valores e fica fácil aqui demonstrar a nossa leitura. Vamos abrir um código aqui embaixo novamente para fazer um novo exemplo. Bom, essa função que nós estamos criando aqui, ela serve para fazer ali uma soma de números. Então ela recebe o primeiro número, recebe o segundo número na função, evidentemente, e ela faz a soma dos números aqui embaixo. Então nós temos aqui o primeiro parâmetro da função, o segundo parâmetro, ele mostra o primeiro parâmetro, mostra o segundo parâmetro e mostra aqui a soma para a gente. Só lembrando aqui, ó, que a gente vai concatenar um com o outro aqui, então a gente precisa converter. Aqui a gente não está convertendo, por quê? Porque a soma a gente está fazendo fora aqui e não está fazendo aí a nossa concatenação, ou seja, não tem o maisinho aqui. A gente está apenas passando um outro parâmetro aqui para a nossa função print. Então vamos executar aqui para ver como vai funcionar. Então eu vou criar a função aqui, ou seja, ela já está criada em memória para a gente. A partir desse momento que ela está criada, a gente pode utilizar. Então eu vou abrir aqui uma nova célula e vou mandar executar uma soma aqui para mim, adicionando dois números. Então eu executo aqui o addNum, que é o número do nome da nossa função que a gente criou, e passo dois parâmetros aqui. O primeiro número, que é o first num aqui, que está vindo na frente, e o second num aqui, que é o segundo que está vindo atrás aqui. Então vamos executar. Tá aí, ó. Então ele fez aí a soma dos números. Se a gente olhar aqui no primeiro print, ele vai mostrar apenas aí o valor que a gente passou no primeiro parâmetro. No segundo item aqui, ele vai passar o valor que a gente passou no segundo parâmetro, fazendo a concatenação e a conversão de tipo, que eu acabei de comentar.
e aqui embaixo no parâmetro print ele não faz a concatenação, ele usa o segundo parâmetro aqui na nossa função print. Então ele faz coloca a palavra soma aqui, e o segundo parâmetro da função print é o que? A soma dos números. Então 43 mais 5, 3 vai dar aí 48. Bom, agora eu até abri um espaço a mais aqui que eu vou tocar num tema importante relacionado aí a variável global e local. Então nesse pequeno trecho aí do nosso laboratório, a gente vai tocar nas questões aqui relacionadas quando uma variável a gente consegue utilizar ela no escopo mais abrangente e quando a gente não consegue utilizar essa variável. Então tem um exemplo aqui, eu vou copiar ele, vou colar para a gente poder fazer um teste. Então a gente tem aqui a criação de uma variável. Eu até defini aqui, falando que essa aqui é uma variável global, que recebe 10. E dentro da função, a gente também tem uma criação de uma variável aqui. E essa variável aqui, ela recebe o valor da soma de dois números, que a gente passa como parâmetro aqui. E eu mando escrever aqui o valor dessa variável. Agora, a gente vai executar a função. Até abrir uma linha base aqui, uma linha de código. Então a gente vai executar essa função multiply aqui, vou passar dois parâmetros para ela e ela vai responder aí, retornar para a gente aqui a soma desses dois valores. Aliás, a soma não, a multiplicação desses dois valores. Então eu vou criar a variável aqui, criar a função aqui. Só lembrando, se a gente olhar, vai ver que a variável ela tem a variável criada e tem outra variável criada com o mesmo nome aqui. Se nós executarmos aqui, a função ela vai retornar para a gente aí a multiplicação dos valores que a gente passou como parâmetro para a função. Agora prestem bastante atenção, que eu vou fazer um trecho de código aqui. Vou até abrir aqui um código a mais, para sentar aqui, e vou mandar mostrar o valor da nossa variável global. Só lembrando que aqui a gente tem duas variáveis criadas com o mesmo nome. Então, em teoria, eu crio ela aqui valendo 10 e aqui embaixo, dentro da função, esse valor é substituído por um resultado de uma multiplicação. Então, em teoria, se eu executar aqui um print no resultado para ver o conteúdo da variável valor global, ela tem que retornar para a gente o mesmo resultado da soma aqui, que afinal de contas, o comando é o mesmo do final da função. Então, se executarmos esse trecho de código, ele vai voltar a 10. Bom, tem alguma coisa estranha aí. Se percebermos aí, a gente pode olhar que a mesma variável retornou dois valores diferentes. Mas como assim se eu alterei o valor dela dentro da função? Essa é a questão. Quando a gente utiliza uma variável dentro de uma função, ela só existe e só vale dentro da função. Então, esse var global aqui, ele só é válido dentro da função. Inclusive, isso aqui é uma péssima técnica de programação de utilizar o mesmo nome de variável para escopos diferentes. Mas esse exemplo aqui é para mostrar que dentro de uma função, se eu criar uma variável dentro de uma função, ela só vai existir dentro da função. Esse aqui é o conceito de variável local. Então, uma variável local, ela só tem o funcionamento, a vida útil dela é dentro da função. Vou fazer um exemplo aqui, eu vou trocar o nome dela aqui, de variável global para variável global e colocar um underline na frente. Então, olha que interessante aqui, eu troquei aqui o nome para ela, então o resultado do cálculo está vindo aqui para o var global e eu vou executar dentro da função. Ele voltou 10. Ué, mas o valor da variável só funciona dentro da função? Sim, o valor de uma variável local, aquela que é criada dentro da função. No caso, o var global aqui, ele foi criado fora da função. Então,
essa variável aqui, ela é global, então eu consigo enxergar ela dentro da função. O que eu não posso fazer é o contrário, ou seja, criar uma variável dentro da função e enxergá-la fora da função. Vou fazer um exemplo aqui, ó. Perceba que eu alterei aqui para um underline para ele executar, mostrar o valor que está dentro desta variável. Então eu vou executar a criação da variável, vou executar aqui o resultado da função. Então, se eu executar isso, é para mostrar o resultado do cálculo que a gente tem aqui. Só que quando eu executo, ele vai falar, opa, tem um erro, olha, essa variável global aqui não foi definida, ou seja, ela não foi criada. Ela foi criada, tá? Aqui, tanto é que ela está aqui, ó. A questão é, ela só existe dentro da função. Se eu quiser acessá-la, eu tenho que, dentro da função, fazer alteração. Então, agora sim, ó, se eu olhar aqui, ó, executei, criei, ele vai voltar para mim aqui 225, e se eu executar de novo aqui, ele vai falar que não existe. Está correto, porque eu não consigo acessá-la de fora da função. Eu só crio e utilizo ela dentro da função. Então, essa variável aqui, ela só existe enquanto essa função estiver executando. Caso ela não esteja executando, ela não existe. Parece um pouco complexo aí, pessoal, mas não é não. É bem simples. Então, eu gostaria de agradecê-los aí. Essa foi essa nossa videoaula de hoje. Ela é um pouco mais curta. Eu tomei a decisão de não fazer algo mais longo para dar um tempo para vocês aí responderem os exercícios que a gente tem lá na aba tarefas lá da plataforma Teams, porque eu preciso desses exercícios para poder dar a nota para vocês e definir aí a questão de presença nas nossas aulas virtuais. Então eu gostaria de agradecê-los aí pela atenção desprendida e na segunda-feira estarei online lá na plataforma Teams para a gente voltar aí conversar a respeito dessas questões e para vocês tirarem as suas dúvidas aí. Então tem um exercício lá no final do PowerPoint, bem simples, bem fácil de responder. Então vejo vocês até lá. Até mais.